Psicossocial, o novo texto da NR1. Assista esse vídeo até o final, que eu vou te entregar as ferramentas adequadas, como fazer esse mapeamento, como controlar através de um bom plano de ação para que você convença a sua empresa a fazer a gestão desses riscos. Fique até o final conosco e bom proveito desse vídeo. Bom dia, pessoal. Todos bem? Psicologicamente bem? Já não é tão assim, né? Pessoal, primeiramente eu queria agradecer, né? Calma que a gente vai falar sobre psicológico ainda. Queria agradecer primeiramente a Nilza e o Jorge, que foram os primeiros contatos que eu tive, mas eu acho que antes deles ainda é a Cris, né? Pela nossa indicação, pela nossa parceria, a oportunidade de estar dentro da EPS, dialogando com grandes companhias, com pessoas aí de alto gabarito. Nós estamos aqui para trazer uma gestão em relação à saúde ocupacional. A gente vai falar sobre um tema em alta, como eu estava falando com a doutora, estamos pegando o hype da onda, né? E aí a gente vai, por isso que é casa cheia, né? Então, o pessoal falou, olha, Paulo, casa cheia. Eu falei, logo na primeira eu, casa cheia. Então, a gente vai falar bastante. Não sei se não tem mais alguém que não seja associado, mas queria agradecer a participação da Promission, do Reginaldo aqui, que a indicação do Gato para ele participar. Tem feito um grande trabalho na Pirelli também. Tem o secretário que está com a gente também, mais algum convidado que não me foi apresentado, que não seja associado, seja bem-vindo também à EPS. Nome? Daniela, de onde? Desenvolvimento Humano. Legal, seja bem-vinda. Se for da região, se associa à EPS. Não é isso? Vamos lá, pessoal. Bom, então aqui a gente está tendo uma gravação aqui, que vai ficar gravado isso aqui, né? Então, antes para a gravação eu apresentar, eu sou o Paulo Hirakawa, sou o fundador da Ethics Medicina Ocupacional, estou com camisa clara, calças pretas, uso óculos, sou descendente de oriental japonês. Ótimo, obrigado. Agora eu vou aqui me apresentar para vocês, né? A gente vai falar um pouco sobre essa NR1, mas aqui nada mais é do que o Paulo, esposo da Flávia, papai da Ana, de 4 anos, e fundador do grupo Ethics, onde a gente tem algumas ferramentas que a gente faz a gestão de um ecossistema em saúde e segurança ocupacional. A Ethics é fundada há 15 anos, né? Eu pude morar no Japão por algum tempo, foi onde eu aprendi o início da gestão de segurança do trabalho. E lá onde me startou, trabalhávamos ainda lá com a OSHA 18.000, nem tinha ISO 45.000, onde eu comecei a conhecer e falar, opa, isso aqui é legal, e gostei. Lá nós temos um termo que chama Anzentimo, que é time de segurança, seria quase uma CIPA, mas não tem estabilidade. Tá? Então, a gente fazia por livre e espontânea vontade, e eu despertei isso quando eu retornei ao Brasil, eu falei, eu acho que o Brasil ainda tem um oceano azul, para falar de prevenção, para falar de gestão, e isso também me trouxe a Mitsui Chemical aí, né? Então, o japonês meio que anda com japonês, sabe? Então e aí chegamos aqui, era o Nagano e depois o Jorge. Aí falou, pô, é acusar aqui hoje, meu? Né? Então, o japonês ele tem meio que esse hábito de querer, mas não é todo japonês que é legal, gente boa não, tá, gente? Isso aí é mito. Tem bastante ruim também. Né? Mas aí a gente começou um trabalho aqui mais direcionado ao ABC, com a Mitsui, onde nos foi solicitado para começar a atender as auditorias do Japão e também as auditorias das montadoras, que é onde eles prestam serviço. E apresentando um pouco a Cris também, eu conheci ela, acho que 17 de fevereiro, 19 era a pandemia, foi uma coisa assim, né? Então, ela entrou na empresa 17 e trouxe a pandemia para a Mitsui, eu acho. E aí a gente fez um trabalho incrível, né? Que eu acho que eu guardo até esse e-mail lá, que nós tivemos uma fiscalização e o fiscal parabenizou a gente, mandou um e-mail falando, nossa, vocês estão de parabéns, estou fiscalizando não sei 300 empresas e vocês fizeram um trabalho incrível aqui e esse é meu case da pandemia junto com a Cris. Eu e a Cris, a gente trabalhou insanamente aquela pandemia toda. Então, é uma pessoa que eu acho que, em vez de eu falar de mim mesmo, eu acho que ela pode falar, os resultados podem falar.
Nós temos uma outra empresa que atua no interior de São Paulo, onde a gente faz também o mesmo trabalho da Ethics, só que ela se chama FAP, Gestão de Saúde Ocupacional. Desenvolvemos a Safety AD, que é uma plataforma de treinamentos EAD. Ela iniciou com treinamentos normativos mesmos, mas nós pivotamos o negócio e hoje ela é uma plataforma de LMS. Então, se vocês quiserem desenvolver um treinamento de integração, ou subir os treinamentos de vocês de qualidade, de venda, de atendimento. Ela é uma plataforma hoje que ela atende a NR1, caso seja para treinamentos normativos, mas pode ser qualquer outro treinamento também. E nós desenvolvemos, junto com o pessoal do Busca EPI, toda a parte técnica do sistema, que hoje também a gente tem um case que é na Mitsui Chemical também. Em agosto, não sei se a Cris sabe, mas em agosto fará 5 anos que nós temos um sistema dentro da Mitsui e a gente não tem mais processo trabalhista em relação ao equipamento de proteção individual. Então, em 25, em agosto, a gente já vai ter os últimos 5 anos de processo trabalhista, de ficha de EPI, tudo no sistema eletrônico, com assinatura biométrica, eletrônica e facial. Gestão na nuvem, sem perder ficha. Quem aqui já perdeu ficha de EPI? Ou quem não preencheu uma ficha de EPI? Nossa, todas empresas ótimas, hein? Né? Então, por que a gente perde, né, os processos trabalhistas? Porque a danada da ficha não está preenchida. Porque não tem o CA, porque não tem a assinatura, porque não tem a periodicidade de troca. Então, o nosso sistema hoje ele gera esse alerta via SMS para o trabalhador. Ou amanhã chegou o prazo de você trocar sua luva, sua máscara. Então, a gente tem esse sistema. Então, aqui é um pouco do Paulo, mas sem muitas delongas, a gente vai falar um pouco agora sobre o nosso tema. E qual que é a novidade? Hã? Não estou ouvindo. Riscos psicossociais. Essa é a novidade do momento? Será que é novo? Novidade vem de novo? Não? Por que está todo mundo desesperado agora? Né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. Né? A ansiedade começou essa semana, esse mês, vai começar em maio, ter as doenças. A depressão, síndrome do pânico, então, burnout. Então, eu acho que não tem nada de novo. Né? O que está de novo agora é igual o mesmo discurso do E-Social. Quem lembra? 2014... E-Social, tabela 23, enviar aquele monte. Nossa, agora eu tenho que enviar a brigada. Você sempre teve que fazer a brigada. Agora, se tinha que enviar, é outra questão. Né? Então, todo mundo falou, é novo. Eu estou atuando agora no interior de São Paulo também. Toda vez que eu chego lá, falo, nossa, tem uma lei nova agora, né, que tem que fazer exame médico. Eu falo, 47 anos, mais velho que eu, tenho 40. Então, nada é novo. Nada é novo. Né? Então, eu fiz aqui uma cronologia aqui um pouco para explicar para vocês que não é novo. Quem possui AEP e AET hoje na empresa? Gente, pode levantar a mão, pode falar. Então, eu vou falar, essa galera aqui, comercial, ninguém tem AEP e AET aqui, para cima. Né? Então, pessoal, AEP é novo. AEP, análise ergonômica preliminar, é novo. AET, aí nós estamos falando de coisa mais velha que eu, de 40. Né? Então, nada é novo. Por que essa pergunta, Paulo, que AEP e AET eu tenho que ter? É obrigatório ter? Sim ou não, gente? Vocês estão com tímidos aí. É obrigatório ter. Por que não tem? O diretor não quer pagar. Eu não vejo prioridade nisso. Eu não ligo que as 3 doenças que mais afastam hoje o trabalhador no INSS, 2 são ergonômicas, lombar, costa, hérnia de disco, lombalgia, e a terceira mental. As 2 doenças que mais afastam no INSS são originados de 2 riscos ergonômicos. Caramba, se eu tenho o INSS bombando de gente doente por doenças relacionadas à ergonomia, eu não tenho o documento que faz a gestão da ergonomia. Eu tenho PPRA. E aí entra na briga eterna, né? Quem é da segurança do trabalho aqui? Temos 5, 6 pessoas. Eu tenho PPRA, que aí nós tínhamos aquela norma que falava de riscos físicos, químico e biológico. E aí ficava a briga. Coloca ergonômico, o Reginaldo, que eu acho que é mais experiente, não sei quem tem mais, hein? Mas a briga sempre foi,
O PPRA era claro, riscos físicos, químicos e biológicos. E o ergonômico acidente? O acidente você trata na CIPA, no mapa de risco. O ergonômico você trata na NR17. Então, todo mundo corria desses riscos e deixava lá. E aí, briga eterna. Nós, como sempre trabalhamos junto com medicina, com o médico do trabalho, lado a lado, os nossos documentos sempre foram físico, químico, biológico, ergonômico e acidente. Por quê? O exame ocupacional. Qual que é a mística do exame ocupacional? A gente vai lá e o médico benze a gente. É assim, né? E aí eu tenho que sempre explicar como que é uma conduta médica dentro do consultório. Paulo, eu sou administrativo, eu não tenho risco algum. Você quer uma consulta de 1 hora? Não vai ter. Nem no hospital você está tendo essa consulta. Porque a consulta ela é direcionada ao risco que você tem. E aí, por isso que volto para a ergonomia. Porque sempre quando o médico nosso vai examinar, ele vai olhar os riscos. Esse cara levanta peso, transporte manual de cargas, ergonomia. Eu vou apalpar a hernia inguinal, eu vou fazer outros exames nele. Então, a conduta médica no consultório é baseado nos riscos que você tem no seu ambiente de trabalho. Então, por isso que nós sempre discutimos muito com a área de segurança, na época do PPRA, que tinha que ter ergonomia no PPRA. Porque senão o médico ele não vai executar essa conduta. Então, se a segurança não estiver alinhada com a medicina, vai acontecer esses erros. Tá? Então, pessoal, AEP e AET eu sempre tive que ter. Coloquei aqui para vocês, pessoal, isso aqui é a mais quente e estou em diversos grupos, estou em contato com muita gente, eu acho que eu fui premiado. Meu cliente recebeu uma notificação em dezembro, né? E eu vou falar para você, é um cliente de 30 funcionários, 3 unidades que ele tem ali na Vila Mariana, próximo da gente, e ele recebeu a primeira notificação do Ministério do Trabalho em dezembro, e o que ele pede aqui? Apresentar explicações por escrito, se já existe planejamento ou está em andamento o gerenciamento de riscos ocupacionais que abranja condições e os fatores de risco psicossocial. O que você está fazendo? Me manda, quero ver. Então, a gente já teve essa primeira notificação aqui, são 12 itens. Depois aqui, informar sobre quais são as medidas implementadas pela empresa para adaptação de condição do trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, notadamente, enviar explicações por escrito sobre como funciona o sistema de avaliação. Como que é feito isso? Se fosse na empresa de vocês, teríamos essa resposta? O que vocês escreveriam? Doutora Carla, me ajuda. Me ajuda. Escreve aqui para mim. A doutora vai falar, escrevo? O que você faz? Cri, 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 cri. E aí, como que você vai responder isso para um auditor fiscal? Né? Então, isso foi muito surpreendente. Nós temos aqui, o prazo era para entregar em 20 de janeiro, né? Então, tinha que entregar essas ações, essas recomendações, corremos, conseguimos atender, entregar, né? Conseguimos atender, fazer toda a análise preliminar ergonômica deles, incluindo os riscos psicossociais. E aí, pessoal, eu destaquei aqui, nessa notificação, 2 itens também que estão em alta, mas não pegou tanto, eu diria. Em 22, entrou o quê? A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. E aí, pegou na empresa de vocês? O que vocês acham? Está funcionando? Foi implantado alguma coisa? Está tendo assédio? Algumas cabecinhas estão assim. Está tendo assédio? Então, assim, aí eu falo que as normas, né, vêm falando sobre mudanças, mas as mudanças não acontecem. Vou trazer aqui para a nossa área de segurança do trabalho, medicina, gestão. Quantos acidentes aconteceram no Brasil ano passado? Alguém chuta?
700 mil. Né? Então, ano retrasado, isso com CAT registrado. Nós estamos falando de 7 milhões, pode ser? Pode ser que seja 7 milhões. Se 700 mil está registrados, quantos não foram registrados? Então, é bastante. E depois, 650, e depois 600, e depois 670, e depois 500, 2020, caiu para uns 300, depois voltou 19, 600. Cara, a gente tem uma média de 600 mil acidentes nos últimos 20 anos. Mas nos últimos 20 anos, nós tivemos PPP, que entrou em 2003. Nossa, PPP agora, 2003, PPP, o negócio vai mudar. Depois nós tivemos PGR, E-Social em 2014. Nossa, o E-Social agora vai. Agora não tem mais como não fazer gestão, tenho que medir risco, tenho que controlar acidente, porque eu tenho que enviar essa CAT, tudo vai se comunicar. Em 2014 até agora os mesmos números. Aí agora não. PPRA, que era aquele documentinho que vocês tinham guardado na gaveta, né? O técnico ia lá, fazia, entregava, obrigado, toma seus R$1.000 aqui, guardei. Ano que vem, obrigado, toma seus R$1.000 aqui e guardei. Vai mudar, porque agora é GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. PGR. Nossa, agora tem que incluir obrigatoriamente ergonomia e acidente. O PPRA não precisa mais só físico, químico e biológico. Então agora vai mudar. 2020 entrou PGR, nada, os mesmos números de acidentes. E agora temos mais uma mudança. Então, eu questiono, é a legislação ou somos nós? Eu pergunto direto para mim e para a minha equipe. Cara, eu sou muito incompetente, eu acho, que eu não estou contribuindo para esses acidentes a diminuírem. Né? Tanta legislação, tantas implicações. Então, segurança do trabalho, gestores, liderança, gerentes, diretores, empresários, donos. Cara, eu acho que a gente tem que trabalhar junto para conseguir reduzir, né? Porque os acidentes continuam acontecendo. Tá bom? Então, isso aqui agora, o assédio voltou em alta de novo. 2022, ó, CIPA. Quem que acha que a CIPA tem que controlar o assédio? Ninguém, né? Ninguém acha. Quando começou isso, as empresas me chamavam, Paulo, lei nova, do assédio, a CIPA, vem cá. A primeira pergunta que eu fazia, qual que é a sua política de assédio? Cri, cri, cri. Falei, você quer que eu faça o quê? Quem que são os cipeiros? O cara é analfabeto, não desmerecendo, mas o CIPA são pessoas qualquer ali. Elas têm uma capacidade técnica de entender, desenvolver, relatar. Um treinamento de 8, 12, 16 ou 20 horas vai capacitá-lo para tratar sobre o assédio? Então, para mim, pelo menos na minha experiência, nesses 2 anos, não fluiu. E aí a gente começa a ter uma nova legislação, um novo texto. Né? O pessoal fala nova NR1, a gente fala novo texto da NR1. Novo texto diz que tenho que falar sobre psicossociais. Dentro dos psicossociais estão assédio. Então, aqui, essa notificação do Ministério do Trabalho, realmente ela pergunta assim, ó, documentos comprobatórios de inclusão das regras de conduta e respeito do assédio e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e às empregadas. E aí, tenho isso? Está estabelecido? Até falei com a doutora, ela disse que fez algumas palestras, não sei se dentro da EPS já trouxe esse tema, mas é o que eu estava comentando com ela. A palestra é o ponto inicial. E a continuidade disso? Tem que ter uma continuidade. Qual vai ser a conduta, né, doutora? Então, acho que a doutora depois pode colaborar com a gente nessa questão do assédio, porque esse assédio ele vai se tornar um fator de risco psicossocial. Tá? Então, eu queria trazer isso aqui, pessoal, só para vocês entenderem que é assim que a fiscalização está pedindo. Né? Não vi ninguém ainda ser fiscalizado, a não ser essa empresa. Não vi ninguém falando em grupos, trocando com colegas, mas a gente tem essa notificação que chegou e é assim que está vindo. E ele deixa bem claro aqui, quando a gente fala aqui, que é que entrarão em 26 de maio. Ele já quer uma coisa que ainda vai entrar. Aí a gente até perguntou, que item que ele usaria para autuar, se ainda esse item vai entrar? Aí muita gente questionando. Eu falei, com certeza, ele vai entrar na primeira pergunta que eu fiz. Quem tem a EP e a ET? É lá que eu acho
acredito muito que ele usaria o que a gente vai discorrer um pouco. Gente, eu, como advogada, eu compartilho com vocês que eu sei que é difícil a gente convencer os empresários a investir nisso, né? E eu queria trazer para vocês aqui uma alteração, até a gente estava conversando antes, que o cerco está fechando. E por que tudo isso está sendo exigido? Porque o INSS não quer mais arcar com esse valor. Eles querem culpar alguém, eles querem resgatar esses valores dispendidos. E essa semana também, né, então, junto com essa norma, para vocês verem como está fechando o cerco, saiu uma decisão do Conselho Superior do Trabalho, onde foi determinado que os juízes trabalhistas, ao perceberem, ao averiguarem numa audiência, numa sentença, de que há um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional que está correlacionada com nexo de causalidade e assédio moral, ele vira uma doença ocupacional e vira nexo causal, que seja oficiada a AGU, que são os advogados-geral da União, para que eles ingressem com ação regressiva contra a sua empresa. Então, o que é o papel da RH hoje importante? Acho que hoje isso é muito legal a gente falar, para vocês levarem para os empresários que serão responsabilizados. Não tem como a gente fugir ou fechar os olhos, né? Então, essas ações, às vezes eu tenho a impressão de que não falar no PGR, Paulo, é melhor, porque parece que eu estou reconhecendo. Mas, se vocês não tiverem procedimentos, vocês serão responsabilizados de qualquer maneira, porque está fechando o cerco. Tá? Eu vou jogar no grupo de vocês aí essa nova legislação. Obrigado, doutor. Então, é isso aí. Foi publicado essa semana, né, essa decisão. Então, comprovado culpa, a AGU comunica, a AGU vai retroceder isso aí com vocês, ação regressiva e o custo, né? Então, a gente vai falar sobre esses custos mais para o final da nossa palestra aqui. Tá bom? Então, pessoal... seguindo a nossa cronologia aqui agora, né? Então, desde 1978, estamos bem velhinhos, nós já tínhamos aqui a NR17. A NR17 falando de ergonomia. Depois a gente tem em 88 a Constituição Federal falando o quê? Riscos inerentes ao trabalho. Então, é obrigatório a gente falar sobre os riscos inerentes ao trabalho. Depois nós temos aqui no Manual de Aplicação da NR17. Então, o manual foi para orientar os fiscais, os ergonomistas, de como tratar a ergonomia. Então, no próprio manual, ela fala que os riscos psicossociais estão na organização do trabalho. Organização do trabalho. Quando eu perguntei para vocês aqui se está tudo bem psicologicamente, todo mundo balançou a cabeça, riu, suou, né? Por que a gente tem essa reação? Porque a gente sempre acha que nós estamos sobrecarregados, com sobrecarga de trabalho, sem tempo ou ansioso. Quem aqui não é ansioso hoje? Ó, nós temos um que não é ansioso. Exatamente. Então, assim, pessoal, hoje o mundo trouxe essa ansiedade para a gente, mas lá na NR17, ela já falava sobre os riscos psicossociais. E aí, quando a gente vai olhar o manual da NR17, no item de organização do trabalho, a gente tem o conteúdo das tarefas. E eu vou só ler para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco onde que a gente entra no psicossocial, onde que já deveria ter sido tratado isso, onde que a gente não cuidou, desde 88 da Constituição Federal, dos riscos do ambiente de trabalho, por que a gente só olhou para acidente, acidente, acidente. A gente nunca olhou para a ergonomia. Então, ela fala aqui, ó, o conteúdo das tarefas designa o modo como o trabalhador percebe as condições do seu trabalho. Estimulante, socialmente importante, monótono ou aquém das suas capacidades. Então, pessoal, quando eu tenho aquele trabalho que eu não faço nada, ele também é um risco que pode gerar um fator psicossocial. E aí diz aqui, ó, pode ser estimulante se envolve uma certa criatividade, se há uma variedade de atividades, se há questões a se resolver e se elas solicitam o interesse do trabalhador. Essa tarefa é aquele cara que, putz, eu gosto de trabalhar com isso. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu resolvo, a empresa me dá autonomia, eu tomo decisão. E aí, mas é importante lembrar que nem sempre uma variedade muito grande de tarefas é necessariamente estimulante. Por exemplo, quando se requer grande memorização e aprendizado, e as tarefas devem ser executadas com fortes exigências de tempo. Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu não tenho tempo. Opa, aí eu já começo a não ser mais gostoso isso, não ser mais estimulante. E aí eu começo a ficar triste, começo a ficar ansioso, e aí é onde a gente vai começar a falar
dos riscos psicossociais. Então, no próprio manual, ela me traz aqui. Os fatores psicossociais são as percepções subjetivas, né, que o trabalhador tem dos fatores organizacionais. Logo, fatores organizacionais e psicossociais, termos do manual de 2002, tá, gente? Psicossociais podem ser idênticos. Os fatores psicossociais veiculam um valor emocional no trabalhador. Por exemplo, a progressão profissional pode ser percebida como estimulante. Pô, vou crescer na empresa, vou me dedicar, tenho cargos e salários, está aumentando o meu salário, estou ganhando mais. E como reconhecimento ao bom desempenho das tarefas. Mas pode também ser seguida de uma reação de temor, quando o trabalhador não se sente perfeitamente capaz de exercer o cargo. Então, eu vou falar aqui, cadê o RH? Uma RH, a nossa convidada aqui, Daniele, né, Daniele? Daniele, agora você vai dar um treinamento de trabalho em altura, porque, né, a gente está sem técnico e sem dinheiro para aplicar esse treinamento. Tudo bem? Como que eu vou pedir para a Daniela dar um treinamento de trabalho em altura? Ela tem capacidade técnica, ela tem conhecimento, ela tem... Tem alguém de comercial, vendas aqui? Olha lá, o nosso comercial, vendas aqui, ó. Como que eu vou cobrar metas se eu não consigo entender se eu tenho ferramenta? Ó, você precisa vender, mas sem celular. Como que eu vou vender hoje sem celular? Você precisa vender, mas na internet nossa, o pacote é de 5 GB de dados, e depois eu vou cobrar meta. Então, são metas inatingíveis. Isso vai desestimular, vai gerar uma ansiedade. Então, a organização do trabalho, ela é muito clara. Como que eu tenho que organizar o meu trabalho? Eu tenho tempo hábil, eu tenho jornadas prolongadas de trabalho. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Depois, pessoal, a gente tem já um garotinho aqui, né, em 2020, quando coloca-se na ANR, por isso que a gente começou a entrar no hype agora. Pô, agora é psicossocial. Não, se a gente for olhar tudo isso que eu estou falando, eu já deveria estar monitorando. Porém, mas vamos falar que o PGR entrou. E o PGR ele falava assim, ó, o inventário de riscos deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações. Dados da análise preliminar ou do monitoramento da exposição a agentes físicos, químicos e biológicos. E os resultados da avaliação ergonômica. Então, já em 2020, eu teria que ter os riscos ergonômicos lá no PGR. Beleza. Mas ainda não entendi que eu deveria fazer. Estou vindo lá desde 78. E aí agora entra o novo texto da NR1. Aí agora ela teve que desenhar. Vamos lá. Incluir os riscos físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e relacionados a fatores ergonômicos, incluindo fatores psicossociais. Então, aí agora começou o burburinho, todo mundo correr, e aí nós temos aqui aquele número, não sei se todo mundo acompanhou, de doentes afastados em 2024, que foi publicado há 2 semanas atrás. 472 mil CID-F no INSS em 2024. Aumento de 67%, né, de 2023 para 2024. E aí gerou um caos, você começou a ver na Globo, você começou a ver em um monte de local falando. Mas é um número assustador? Sim, mas também, gente, a gente não pode, a gente vai entrar num tema que todo mundo aqui acho que discute muito, são 472 mil afastados por CID-F, relacionado ao trabalho? Não, né? Qual que é o percentual disso? Ainda não se sabe. Se eu tenho um jovem alcoólatra, ele é um CID-F. Se eu tenho um idoso aposentado que está lá bebendo o dia todo, então é um CID-F. Então, assim, também a gente não pode generalizar. Doença mental é trabalho. Apesar de que nós não conseguimos dividir o indivíduo. E aí que está, né, a virada de chave. Como que a gente vai dividir esse cara? Bateu o ponto, tenho vida linda. Bati o ponto, tenho vida ruim. Como que a gente vai fazer isso? Né? E toda a literatura, todos os estudos que a gente analisa, tudo que a gente verifica, eu não ia sortear, mas eu vou sortear esse livro aqui hoje. Ele é o meu de estudo. Tem alguns risquinhos nele de lapiseira, algumas dobrinhas de orelha, mas eu vou sortear esse livro. Ele é incrível. Ele é incrível. Ele do Gustavo, ele fala, fatores de risco psicossocial no trabalho. Ele é assim, ele é uma faculdade, esse livro aqui, muito legal.
E aí toda a literatura que a gente analisou fala, sim, que a gente tem que dar o apoio a esse trabalhador, independente se é do portão para dentro ou se ele está com problema fora. Então, vocês vão ter que olhar para isso. E como que a gente vai fazer isso? Avaliando, conversando, dialogando, entrevistando. Quem fez aqui uma entrevista com a população relacionado à ergonomia? Bom, não vou nem perguntar, porque vocês não têm AEP e AET, gente. Né? Então, às vezes a gente tem pesquisa de clima organizacional. A comida está boa, está ruim. O RH gente boa, não. Né? O clima organizacional a gente leva para outro lado. E aí, como que a gente faz para entrevistar os trabalhadores sobre a saúde mental? Qual pergunta que você faz? O que você tem que entender? Esse cara chega para você, eu trabalho com vocês, gente, há 15 anos. Eu e o RH somos coladinhos assim. Então, toda vez que eu estou lá, eu sei todas as dores de vocês. Eu sei que todo dia tem gente lá chorando, falando da vida pessoal, falando... Cara, mas e aí? Será que a gente só ouve e fala, cara, desculpa, não posso fazer nada por você? Né? Será que realmente a gente não pode? Será que a gente cria um indicador disso? Será que a gente tem quantas queixas que o cara separou? A mulher se separou. Será que a gente tem quantas pessoas tiveram divórcio pós-pandemia na empresa de vocês? Uma pergunta básica. Né? Então, quantas pessoas mudaram de casa por condições econômicas do país? Quantas pessoas perderam um parente pós-pandemia? Vocês sabem, tem esse número? Então, são perguntas básicas que a gente não consegue interpretar. E aí entra que a gente não consegue medir e a gente não consegue controlar. E aí, a gente também desse número de quase 500 mil, por favor. Não, pode falar, pode falar. Quanto à lei de proteção de dados, a doutora vai falar. Mas, tecnicamente, você vai ter que monitorar e levantar informações. Isso, fiscalização do trabalho. Isso eu tenho que falar que você tem que atender. Agora, a proteção de dados, pela legislação, você tem todo um protocolo para seguir isso, né? Por favor. A gente vai chegar aqui, eu vou te mostrar alguns, mas não existe um padrão, não existe um modelo. Vai ser publicado pelo Mauro Miller, auditor fiscal que está desenvolvendo isso. Um guia, vai ter um guia de como implementar, inclusive a defesa de banca dele, que já prometeu que vai sair antes da publicação, que tem que ser, né? E o novo manual, o manual hoje é nosso de 2002, da NR17, da ergonomia, vai ser publicado até junho, segundo o Mauro Miller, que é o que está desenvolvendo o manual e o guia. Como o psicossocial está em alta, eles deram prioridade para o guia. E o manual já deve sair em junho. Tem uma apresentação desse próprio Mauro Miller falando, porque a gente está tendo muita dificuldade, gente, de chegar na empresa, em vocês, e falar, gente, isso aqui é ergonomia. Não, pelo amor de Deus, é NR1, NR1, NR1. Fala, gente, isso é ergonomia. E eu tenho cliente que está pé da vida, porque como assim? Só você está falando que é ergonomia, todo mundo está falando que é NR1. Onde que a gente avalia os riscos? Eu estou mostrando na legislação que é na ergonomia, que é lá que a gente faz entrevista, que é lá. Porque, gente, para eu avaliar o ruído, nessa sala tem ruído. Mesmo ruído, todo mundo exposto. Então, eu tenho aqui 50, 60 pessoas, GH é 1, ruído 87. Acabou. O ruído para todo mundo aqui é muito semelhante.
A ergonomia não é assim. A ergonomia é quase que individual. Eu tenho o grande, o baixo, o magro, o gordo, o rápido, o lento. Eu tenho muita dificuldade na ergonomia. Então, por isso que ela custa mais caro. Qualquer profissional pode fazer? Não. Qualquer profissional tem capacidade de fazer? Não. Aí a nossa pergunta do nosso amigo aqui, como que eu vou criar essas perguntas? A gente tem diversas ferramentas homologadas no Brasil, que eu vou mostrar para você aqui, que são homologadas para ser utilizadas e validadas no Brasil. Mas a gente tem mais de 30 ferramentas que são N questionários de como que a gente vai aplicar, e até a gente tem estudado muito. A pergunta que vem após a sua, qual é o seu nome? O Marcelo, a pergunta que vem após a sua, você fez uma pergunta legal, na base. Qual questionário que perguntar? A segunda, para quem e para quantos? E aí tem gente falando 10% de entrevista, 30% de entrevista, baseado em quê? Né? Até acompanhei um treinamento junto com a Ana Luísa Orcades, que é a chefe de inspeção da Secretaria do Rio de Janeiro, e ela fala exatamente isso aí, baseado em quê? Quando eu for te auditar, pode ser que eu tenha, ela deu um exemplo bem legal, um motorista deixou o busão e saiu andando, com todo mundo lá dentro. Um cara falou, eu estava no ônibus aqui, o motorista saiu e deixou lá. Para o motorista sair e deixar, ele já não está bem. Psicologicamente, esse cara está. Essa empresa de ônibus, ela falou que tinha 800 a 1.000 motoristas. Se eu for, é nítido que esse cara está com problema mental. Para largar um ônibus no meio da avenida e sair, ele não está bem. E aí é nítido que ela falou, como que eu vou entrevistar 1.000 motoristas se eu posso juntar meu time de CIPA, meu time de RH, meu time de CESP, meu time de liderança, pegar uma amostra de 3, 4, 5, 10 motoristas e já tomar uma ação, que eu já sei que ali é um problema. Então eu já tomo, não preciso entrevistar 1.000. Em outros casos, eu vou ter que entrevistar 1.000, se eu não tiver amostragens. Então a gente não tem esse número. Eu recomendo ferramentas que você entreviste o máximo que você puder. Se eu tenho 500 funcionários, eu consigo atingir a 500, porque a gente tem uma dificuldade. Se eu for usar uma ferramenta, um Forms, todo mundo consegue preencher um Forms? Não. Todo mundo entende a pergunta? Não. Então, a gente usa muito esse critério lá na Ethics, da gente avaliar o público. É um público administrativo? É um público que tem um intelecto melhor? Vamos de Forms. É um público que tem um menor intelecto? Entrevista o cara. A ergonomista vai ficar lá na sala, vai entrevistar, vai pegar a amostragem, vai anotar, vai levantar isso aí. Porque não tem uma regra de entrevistar 10%, 30%. Vai variar muito isso aí. Tá? Então, as perguntas, você vai ter que avaliar qual que é o seu ambiente de trabalho, porque não tem como eu falar as mesmas perguntas para uma contabilidade e eu fazer a mesma pergunta para uma indústria. Temos uma contabilidade aqui. Galera administrativa, escritório. Então, as perguntas mudam conforme o segmento, conforme a atividade, conforme tamanho. Tá? Então, respondi, Marcelo, sua questão. A gente vai mostrar algumas ferramentas aqui, alguns questionários que estão sendo utilizados. Tá? Então, vocês, quanto empresa, tem que entender, trabalhar junto, gente, com a empresa que vai fazer. Vamos olhar junto as perguntas, mas não é para ficar tirando pergunta, tá? Não, essa aí não, que essa aí, Paulo, essa aí vai não, né? É ver se essa pergunta cabe, existe isso aqui? Existe. Por favor, amigo. Sim. Depende. Qual que é o seu nome? Alan. Pode.
Vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto, Alan. Alan, avaliação psicossocial é diferente de perigos e riscos de fatores psicossociais, tá? Então as pessoas estão gerando essa confusão, tá, gente? Ah, mas eu faço avaliação psicossocial para trabalho em altura, para espaço confinado, para trabalho em plataforma de petróleo, para trabalho na mineração, NR22. Então a gente tem algumas normas que exigem a avaliação psicossocial do indivíduo. Isso tem que ficar muito claro. A avaliação psicossocial dessas normas é do indivíduo. A NR1, ela me traz a avaliação dos perigos ou fatores de riscos psicossociais no trabalho. Então, isso é o primeiro ponto, tá, gente? Eu não vou ficar avaliando o indivíduo. Isso aí já é uma avaliação pós-levantamento, pós-mapeamento de risco. Lá na minha matriz de risco, a gente vai falar aqui, deu severo, realmente aqui eu tenho uma carga excessiva de trabalho, não tenho pausa, não tenho comunicação, e esse cara apresentou uma doença com CDF, aí nós vamos avaliar o indivíduo. Então, nós estamos antes disso aí. Então, só para deixar bem claro para vocês, a avaliação psicossocial de aptidão é uma coisa. NR1, levantamento de perigos e riscos relacionado ao ambiente de trabalho, tá? Então, só para ficar claro isso aí. Profissional. O ergonomista ganhou o CBO ano passado. Então, o ergonomista, ele é uma pós-graduação, lato sensu, que a gente tem a Bergo, a Associação Brasileira de Ergonomista, e ela conseguiu, depois de muita luta, um CBO. Temos um CBO. Né, de ergonomista, mas ela ainda não é uma profissão regulamentada, né? Então, quem pode fazer? Qualquer pessoa que, segundo a nota técnica 287 de 2016, que até 2016 era essa briga, técnico de segurança fazia, você viu um monte de técnico de segurança fazendo análise ergonômica do trabalho, né? Tirando foto, levanta peso, dá um carrinho. Né? Então, você via muito isso. R$500, toma aqui, quanto você cobra? R$500, tira a foto lá, nossa, coluna aqui, problema. Não é assim que funciona. Existem ferramentas, gente. Existem softwares que a gente utiliza. Existe entrevista, mapeamento de CID, de afastamento. Antes, a análise ergonômica do trabalho não era para todo mundo. O manual fala por demanda. Então, eu chegava aqui na Corpertrans, qual que é a demanda ergonômica aqui? Putz, são motoristas. Então, eu não vou olhar para o financeiro, não vou olhar para a recepcionista. Motorista, vou fazer análise ergonômica do trabalho. Então, a NR17, ela muda para análise preliminar. A análise preliminar, que é preliminar, é antes. Eu vi aqui que o notebook está sem o suporte de ajuste de altura e teclado. Cara, para que eu vou usar uma ferramenta que eu vou avaliar? É preliminar. Recomendo o suporte, um teclado e um mouse. Acabei o problema. Era um problema de equipamentos imobiliários, acabei o problema. Então, resolvia nisso. Então, o que a nota técnica do Ministério do Trabalho fala? Profissional de curso superior. Já saiu os técnicos. Com conhecimentos em ergonomia. É isso que nós temos na legislação hoje. Então, curso superior com conhecimento em ergonomia, entende-se que seria uma pós-graduação, eu consigo fazer. Pode ser um advogado, administrador, um médico, um engenheiro, um enfermeiro, contador. É isso que nós temos. Mas tem que ter o conhecimento em ergonomia. Então, não tem nenhum que fala assim, tem que ser X. Né? E aí, por isso que muita gente está falando em psicólogo. Né? Então, o psicólogo ele pode ser, desde que ele tenha uma pós-ergonomia também. Ele vai fazer uma pós-ergonomia. Esse cara vai ser o top. Que ele conhece ergonomia, conhece fatores psicossociais, aí eles seriam, mas não tem isso. Então, é conhecimentos em ergonomia. Beleza, Alan? Ficou claro? Então, pessoal, esse novo texto que é onde nós chegamos, que a gente vai começar a falar sobre esses fatores de riscos. Então, o que são os fatores de risco? Segundo a OIT, define fatores psicossociais no trabalho. Então, você vê que a OIT, pessoal, e a União Europeia, usa-se o fatores psicossociais, que eu vou falar um pouco para vocês sobre a diferença de perigos e riscos. Né? A gente não pode falando que é risco, sair falando que é tudo risco. Vou explicar um pouco para vocês. Então, ela fala fatores psicossociais no trabalho como sendo a interação entre o ambiente, o conteúdo e a organização do trabalho. Olha o termo da NR17 lá na OIT também.
e a capacidade, necessidade, cultura e considerações extra-trabalho de cada trabalhador. Então, ela já está falando aqui que eu não consigo dividir o cara. Eu tenho também atividade extra-trabalho. Que por meio de suas percepções e expectativas pode influenciar o seu desempenho, satisfação no trabalho e a sua saúde física e mental. Então, saúde mental também é um termo que entrou recente, que muita gente fala, mas sempre teve isso desde a OIT. Aqui entra o que eu falei, isso aqui é termo da NR1, tá? Os termos da nova NR1, ela traz isso aqui. Perigo ou fator de risco. Elemento ou situação que isoladamente ou em combinação tem potencial para dar origem a lesões ou agravo. Isso aqui são perigos. Perigos é diferentes de riscos, tá? Quando que ele se torna um risco? Quando ele combina probabilidade e severidade. Aí nós estamos falando de uma matriz de risco. Então eu tenho um perigo, mas a probabilidade dele acontecer é alta. E se acontecer, é grave, esse cara morre, ele perde um membro, ele fica paraplégico. Então a gente vai sempre avaliar o risco. Porque às vezes você tem um fator psicossocial, mas ele não chega a ser um risco. Então é isso que vocês têm que entender. Porque todo mundo acha que a empresa está doente, não é? Todo mundo não pensa, nossa, minha empresa está ferrada aqui, todo mundo aqui está doente. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Então a gente envolve uma série de fatores. Eu vou dar um exemplo real da nossa empresa, que aconteceu recentemente, a equipe está aqui. Um funcionário meu, inclusive ele é Mauá ou Santo André, o Léo? Vanessa, ele é Mauá ou Santo André? Mauá. Inclusive ele é daqui. E ele vai até a Vila Mariana, onde é a nossa sede, mas ele atende um contrato que a gente tem lá no Jardim Paulista. E para ele sair de Mauá, e lá o contrato nosso é das 7 às 5. Ele fica lá nesse cliente meu, é a terceirização do SESMIT que nós temos essa frente também, tá, gente? Com a atualização da NR4, hoje os técnicos CLT, a gente coloca o nosso técnico lá, registra no SESMIT, está super legalizado isso, então a gente tem esse trabalho também. E ele fica nesse cliente e ele falou, Paulo, eu não sei, deve ter sofrido pra caramba, mas ele falou, não consigo chegar a 7. Eu estou chegando 7h15, 7h20. Ele falou, cara, é um caos minha vida, você não tem noção. Eu tenho que pegar os dois moleques, subir uma escada e levar na fulana. E aí ele sair de Mauá até o Jardim Paulista, ele estava chegando 7h. Ele falou, cara, eu não consigo chegar antes das 7h20. E aí, eu também, como vocês viram, eu tenho a Ana, a amada Ana. Tem 4 anos, eu falo que depois que ela nasceu, eu fiquei bem molão, sabe? Então, todo mundo que pede para mim, eu deixo. As meninas estão aqui. Então, eu falei, caramba, cara, o que eu vou fazer? O contrato lá são das 7 às 5, e aí a gente conversou. Eu falei, cara, vamos mudar o seu horário, 7h30, 5h30? Conversamos com o cliente, ele começou, no contrato de trabalho dele, fez essa alteração. Cara, está feliz da vida, consegui resolver um problemão que ele chegava desesperado. E eu como dono de empresa, eu sei que vai passar. Já que esses moleques têm 2, 3, já que eles vão estar com 5, já vai estar mais tranquilo, já vai começar a se trocar sozinho, já vão subir a escada sozinho, não precisa levar mochila, né? Então eu sei que isso vai ser temporário. Cara, eu tenho certeza, né, que ele está assim, feliz, deve estar indo trabalhar mais empolgado, deve estar entregando mais, e uma mudança de meia hora no contrato de trabalho, para mais, para menos, né? Então, nossa empresa é pequena, temos 30 colaboradores, mas é uma medida que eu tenho esse acesso. Será que vocês que são maiores, esse cara consegue chegar no líder dele, expor esse problema, ter essa solução, ou tem que passar por jurídica? O juiz fala, não pode mudar. Aí tem que passar, não. Cara, estamos falando de ser humano, estamos falando de momento de vida, estamos falando de momentâneo, né? Não é uma coisa a vida inteira. Né? Então, esse é um exemplo real que aconteceu comigo agora, começo do ano, e a gente fez essa mudança e, puxa, o cara vai estar feliz, super grato, deve estar trabalhando super engajado, porque é questão de 20, 30 minutos que a gente mudou. Né? Então, é um exemplo. Então, pessoal, aqui é a diferença fatores e riscos, né? Só para contextualizar para vocês. Mas vamos lá, as perguntas que não quer calar. Eu trouxe aqui as perguntas que eu imaginei que vocês fariam. Por que mapear os fatores psicossociais? O mapeamento é uma ferramenta preventiva. Preventivo vem de pré vem de antes. Antes de acontecer.
né? Então, a gente está falando de antes de acontecer. Igual o Alan falou lá, avaliação psicossocial. Falando com a nossa psicóloga lá essa semana, ela falou, Paulo, veio um cara aqui, que a gente faz avaliação psicossocial da NR35, e o cara estava desmotivado. Ela falou, Paulo, o cara estava desmotivado, 40 anos. Aí disse que ela conversou com ele, ele falou, a empresa, todo mundo entra, gente mais nova, e já é promovido, e já ganha mais. E ela falou, mas o que você fez? Você estudou? Não. Você se preparou? Não. Cara, será que a culpa é da empresa? Era um problema dele, ele estava desmotivado, que todo mundo entrava ganhando mais que ele, que todo mundo era promovido. Mas as pessoas que entravam tinham formações, tinham cursos, e a empresa ela quer que entrega mais. Não é uma filantropia, né? Tem que gerar lucro para a companhia. Então, aí ela falou que na avaliação estava dando uma depressão no cara, lá, alguma coisa assim. E aí é uma avaliação do indivíduo, que aí é NR35. Então, só para vocês entenderem que o fator externo vai ter um problema psicológico. Esse cara está depressivo lá, por quê? Porque ele não se capacitou e ele está achando que a empresa deveria promovê-lo, né? Então, os critérios são diferentes. Preventivo, então antes, que permite às empresas identificar situações que podem causar, não causou, podem causar danos à saúde mental dos trabalhadores, além de cumprir a legislação. Essa prática contribui para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Produção, né? Então, a gente pensa que quando a gente está mal, a gente trabalha igual? Não, né? Quando tem jogo do Corinthians à noite, você acha que eu estou 4 horas da tarde já pensando no trabalho? A gente começa a pensar em outras coisas, né? Então, o trabalho talvez não produz. Como mapear os fatores de riscos, pessoal? O mapeamento deve ser realizado. Isso aqui, na literatura, é isso. Primeira coisa, pesquisas e questionários anônimos, né? O cara põe lá, põe seu nome aí, ó, deixa eu ver aqui, o cara está reclamando aqui, esse é o próximo, né? Então, anônimo, para coletar a percepção dos trabalhadores. Pessoal, toda a literatura vai falar que você não consegue mapear sem dialogar com eles. E aí, tem empresa que contrata o ergonomista, e o ergonomista dá o parecer dele. Não. Ele tem que ouvir os trabalhadores. Todas as normas que você for olhar, a NR1, a NR5, vai falar assim, a participação dos colaboradores. E eu tenho uma notificação, não trouxe aqui, mas eu posso compartilhar depois, que eu recebi no interior também. A Vara de Campinas ela coloca assim, comprovação que no PGR os colaboradores participou. Falei, cara, a gente vai lá em entrevista para o PGR, a gente faz. Pô, o que você faz? Quantas vezes você faz? Você vai lá naquela área de ruído, voa quantas vezes? Meia hora, ok, não tem ruído, porque o ruído lá está 86, meia hora você pode ficar. Entrevista o cara. E aí a gente teve agora que criar uma ferramenta de que o cara participou do PGR. Isso está na NR1. Então, como que eu vou fazer um mapeamento se eu não converso com os meus colaboradores? Se eu não entrevisto as áreas? Então, toda a literatura vai falar, entreviste esse cara, aplique o questionário. Depois, observe o ambiente de trabalho. Olhar quantas vezes, como que é. Eu estou ali, estou vendo o líder. Ô, fulano, pega lá. Fulano, corre aqui. Esses dias, a gente tem um hospital em São Paulo. Ele chama-se de hospital, mas ele é um hospital assim, classe, gente. Aquele povo que tem muito dinheiro, sabe? Que não sei como que a gente chegaria num lugar daquele lá. E estético. E aí a gente foi falar sobre ergonomia com eles. São nossos clientes, tem um contrato agora, fechamos um contrato por isso. Cheguei lá na recepção desse hospital, é um hospital de estética, muito maravilhoso, nosso cliente. Cheguei na recepção, então se é um hospital assim, você já sabe o público que vai lá, né? Um público, né? E aí cheguei na recepção, apertei a campainha, e olhando o vidro lá, a recepcionista, ela estava no telefone, eu apertei a campainha, ela fazendo assim para mim, aí na hora que eu entro, a mulher, cadê o café? Tem café? Acabou o café? E a recepcionista tinha que olhar, e aí eu só observando, né? Um bom prevencionista, já observei, e quando nós subimos lá para falar com a diretoria, estávamos todo mundo, acho que a Cristiana estava comigo, e aí eu falei, gente, precisa implementar essa norma, por exemplo, ergonomia. Vocês viram como está a sua recepcionista lá embaixo? Eles falaram, não.
Então, aconteceu isso, ela não conseguia abrir a campainha porque ela estava no telefone e não tinha café lá na recepção. A recepcionista tinha que olhar para o café, para quem estava entrando na porta, atendendo o telefone e fazendo agendamento. Cara, psicossocial extremo. A demanda dela é extrema. E aí, por isso que a gente fala, ontem estávamos no Sírio, eu e o Bruno, falando sobre gestão de saúde ocupacional. Hoje o hospital é o que mais afasta trabalhador, né? E aí eu posso dizer que minha esposa também trabalhou em hospital muitos anos, aqui em São Paulo, e o público que vai lá já sobrecarrega o trabalhador. E não é nem, às vezes, o paciente, é o acompanhante. Então, a gente tem uma incidência de riscos psicossociais no hospital gigantesco. Me surpreendeu ontem o Sírio falar que não tinha tantos casos. Nós conversamos com o médico coordenador. Não, a gente não tem, são 9.000 funcionários. Né? Então, me surpreendeu. Mas os outros hospitais, minha esposa saiu do hospital por isso. Ela saiu do hospital porque a carga mental era muito excessiva. Então, lá nós temos esses ambientes. Então, eu preciso observar esse ambiente de trabalho, a demanda, como que ele executa, quantas vezes ele faz, se ele tem instrução de trabalho, se ele tem treinamento, se ele tem capacitação, como que o líder se comunica com ele, tem uma comunicação clara, tem uma comunicação transparente. Qual que é o maior problema do mundo nas empresas hoje? Comunicação. Toda empresa que eu vou é o problema. Eu falo, cara, o cara que criar uma empresa de comunicação, ele vai ganhar dinheiro e conseguir resolver o problema. Até hoje eu não vi, porque toda empresa tem um problema de comunicação. Né? Então, a gente teve, por exemplo, lá na Mitsui, a gente tem que comunicar com os japoneses. Imagina que beleza, em português nós estamos se batendo e a gente tem que trabalhar essa comunicação. Comunicação, como a gente vai regulamentar isso? Então, é na observação do ambiente de trabalho. Então, se vocês mudarem o foco, pessoal, eu dou muito essas palestras para quando a gente fala com cipeiros, muda o foco do olhar. Será que o processo de trabalho, a organização está certa? Será que a demanda está ok? Será que o líder está orientando, comunicando? Como é a comunicação desse líder? Vai lá num round, num bom dia, numa reunião. Como que esse cara está falando com o pessoal? Vocês já pensaram em lá escutar? Será que a instrução está sendo clara, transparente? O cara saiu dali sabendo o que ele tem que fazer? Muitas vezes não. Então é aí que a gente peca. Entrevistas individuais ou em grupo para aprofundar em questões específicas, né? Puxa, aquele setor ali é crítico, então aí eu vou fazer uma entrevista presencial, ali individual, vou entender melhor como funciona isso e analisar esses indicadores. Absenteísmo. Quem controla o absenteísmo hoje na empresa? Quais as CIDs? Olha para o atestado. Eu sempre falo, né? O atestado chega na empresa, vai para o menor aprendiz, ele lança os dias, põe na pastinha L, vai para a pasta arquivo e acabou-se o dia. Mais ou menos é assim, né? Nas empresas, segundo a nossa colega da EB Treinamentos lá, né? Lá na Chechênia, que ela falou, lá funciona assim, né? Aqui não. Aqui a gente olha atestado, verifica a CID, verifica anexo de causa, verifica se tem algum risco em outros ambientes da empresa que pode gerar o mesmo problema. Então, analisar esses indicadores. O turnover, a queixa de saúde, né? Então, ouvir o trabalhador. Por que eu tenho tanta rotatividade naquele setor? Né? Eu tenho visto empresas, né, atuando mais de 15 anos dentro das companhias, o RH, os queridos RHs do meu coração aqui, cara, dão a vida para selecionar. De 50 sobra 2. Aí 2 vai fazer exame, volta 1. Aí esse cara tá lá, o RH fala, gerente industrial, toma aqui o cara, consegui. A gerente industrial trabalha 1, 2, 1 mês, esse cara não serve. E aí, minto ou é verdade? Esse cara não serve, troca, aí vai o RH de novo, currículo, seleciona, dá a vida, e aí, já pensou em trocar o líder? Que às vezes é mais fácil selecionar um líder e deixar 10 operadores lá e o negócio anda, né? Então eu vejo todo dia isso nas empresas, e só que eu sou segurança do trabalho, eu vou falar, demite o cara que eu estou vendo que ele está só fazendo, eu não posso falar, mas dá uma vontade de falar, RH, sabe aquele toquinho que você dá? Então, cara, porque esse problema está na liderança às vezes, né? Esse cara, o turnover é alto por causa dele, e ele está lá porque ele tem 20 anos de casa, não porque ele tem capacidades técnicas de liderança, né? Então,
o RH vai dando a vida e cada vez menos currículo, né? Cada vez menos currículo. E aí eu acho que vocês têm que falar, gente, ó, é o fulano do lado aqui, não é o que eu selecionei, não. Tá? E as queixas de saúde. Né? Então, pessoal, quando eu olho as queixas de saúde no meu absenteísmo, eu descarrego o caminhão e eu estou com queixa de saúde lombar. Eu tenho problema ou não tenho? Tenho problemas. Será que eu estou olhando para isso? Qual que é a queixa? Será que eu estou olhando que esse cara está se queixando porque realmente ele levanta um saco de 25 quilos o dia todo? Vai dar problema. Né? Não tem, é o ser humano. Máquina quebra? Imagina o ser humano. Né? Então, eu tenho que olhar para isso. Por isso que no mapeamento de riscos, eu tenho que fazer essa observação. Às vezes a gente fica parado lá 1 hora, ó, o Reginaldo que é da área aqui, né? A gente fica parado 1 hora, olhando como o cara trabalha. Os caras falam, esse cara não faz nada, ele fica ganhando dinheiro na nossa empresa, que só parado me olhando. Mas a gente está observando o movimento, quantas vezes faz, como que faz, se a pega do saco é legal, se tem pega, se não tem pega, pega fraca, pega boa, se ele pega esse saco, ele vai daqui para lá. Muito simples, ó. Isso aqui é pesado? Hã? Resposta errada. Depende, né? Se eu colocar ela numa mochila e for andar até São Bernardo, e se eu falar assim, ó, vocês vão agora aqui até a entrada de Mauá com ele assim, ó. Cara, chegar ali na rua, você já vai estar assim, ó, meu Deus, que peso que é isso aqui. Então, é a observação que a gente faz. Qual o peso que ele está carregando? 500 gramas. Até onde que ele leva? Ah, eu posso subir 10 andares com ele? Vou cansar, não vou, vai ficar pesado. Então, é mais ou menos essa análise no mapeamento que a gente faz aqui e na questão psicossocial, se esse cara tem ferramenta, se ele tem tempo para executar. Na empresa de vocês, todo mundo faz hora extra? Bastante gente faz hora extra? Né? Qual que é a maior queixa dos departamentos hoje? Falta gente. Todo mundo que eu escuto fala, então, está corrido porque o quadro está enxuto. Né? O quadro enxuto é um problema econômico do país? Ou é um problema econômico da empresa? Ou é que as pessoas acham que tá bom, o líder? Não, tá bom, 2 caras conseguem descarregar 2 caminhões de 1000 caixas. Será? Será que eu tenho equipamento para isso? Isso vai sobrecarregando. Então, a jornada prolongada de trabalho, todo mundo gosta de fazer hora extra? Não. Meu time lá mesmo, ninguém gosta de fazer. O pessoal lá, mas quando precisa, é comunicado, precisa fazer, tem a demanda, faz. Mas se tiver que fazer todo dia, tem alguma coisa errada. O dimensionamento da equipe está errado. E isso vai gerar o quê? Vai gerar transtorno familiar. Eu sou responsável por buscar minha filha na escola. Se eu estou fazendo 2 horas extra, quem vai buscar? Pronto, já causei um transtorno. Aí eu vou ter que achar uma avó, uma tia, uma vizinha e aquele rolo. E durante o expediente. Como que eu vou fazer isso? Eu estou trabalhando, mas eu preciso que alguém vá buscar minha filha. Então, será que o líder pensa nisso? Então, eu preciso fazer hora extra. Eu preciso comunicar ele 4 horas da tarde, que ele vai fazer hora extra a partir das 5. Cara, esse cara tinha um compromisso. Ele tinha filha na escola. Então, isso vai gerando esses transtornos, que aí é onde a gente fala que o trabalho vai para casa e a casa vem para o trabalho. Tá? Quais temas devem ser abordados? Então, isso aqui também está na legislação. O que eu tenho que abordar? Carga de trabalho e ritmo de produção. Será que essa carga ela é adequada à atividade? Será que o ritmo de produção é adequado para essa operação? Relacionamentos interpessoais e clima organizacional. Como é que está isso? Todo mundo se ama lá e se abraça? Não é? Uma empresa feliz, todo mundo se ama e se abraça. Mas como que é feito isso? Existe alguma questão que as pessoas não se falam? Existem departamentos que não se comunicam? Não, eu não gosto porque o cara da qualidade, toda hora ele barra meu produto, então eu não falo o cara da qualidade. Como que é isso? Né? Autonomia e controle sobre as tarefas. O trabalhador tem essa autonomia, ele pode parar, ele pode ir ao banheiro, ele pode voltar à produção, tem substituição para ele, tem alguém que supra essas demandas dele? Não. Reconhecimento e valorização, aí é RH, né? RH, como é que estão cargos e salários?
cara ganha adequadamente, atende o piso da categoria, ele é valorizado, ele é promovido, qual o plano de carreira que ele tem. Então, tudo isso, a gente, é igual eu mencionei aquele caso daquele rapaz. Assédio moral ou sexual, como é tratado isso? Eu tenho a política estabelecida, eu tenho um canal de denúncia, é tratado isso, é advertido o assediador, né? Igual o doutor deu um exemplo aqui, não é mandar embora só o assediador, né, doutor? É como que eu trato isso? Qual consequência gerou para assediado, para assediada? Né? Então, a gente mede isso. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o exemplo que eu dei aqui. O cara tem que trabalhar sábado, domingo. Se o seu negócio tem que trabalhar sábado, domingo, nós já temos um caos. Né? Como eu disse, a gente atende diversos segmentos. O segmento do varejo, gente, se vocês aqui, indústria, acham que passa puro, o varejo passa muito mais. Esse cara trabalhar no Natal, no Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, datas, final de semana, isso gera um transtorno que as empresas não estão conseguindo reter esse talento, reter esse colaborador. Porque vocês querem trabalhar no dia 25? Cara, eu tirei a minha esposa do hospital por isso. Nasceu minha filha, eu falei, tá, e aí, você quer ficar Natal e Ano Novo só eu e ela? E aí eu falei, então vai, estuda, faz pós-graduação, vai. Eu fui empurrando ela, hoje ela toca a nossa empresa do interior. Mas tive que tirar do hospital por isso. Falei, cara, a vida vai virar um caos, né? Trabalhar final de semana. Então, tem esse problema, vida pessoal e a vida profissional. Condições físicas do ambiente de trabalho também impacta muito na questão psicossocial. Eu tenho empresa, gente, que não tem uma cadeira. Gera um transtorno para a pessoa? Quem aqui já trabalhou com a cadeira ruim? Quem não, né? Quem não? A cadeira gera um transtorno. Um computador lento. Quem trabalhou com computador lento? Aqui não, né? Como diz a nossa amiga lá, só na Chechênia, porque o computador todos são rápidos. Gera um transtorno? E aí eu te cobro o meta. Mas você não mandou e-mail ainda, mas nem abre o Gmail. Como você quer que eu mande o e-mail? Né? E aí a gente vai cobrando metas. Então, isso tudo são as coisas que nós abordamos nessa avaliação preliminar ergonômica. Como que está essas coisas? Se for o computador, nós vamos recomendar uma adequação do computador. Isso está gerando transtorno. Se for uma questão de autonomia e controle, eu tenho empresa que o cara não pode tomar a qualquer hora. Tem que ser na pausa de 5 minutos. Por que isso? Né? Você vai segurar esse banheiro, tem cara que não pode usar, não pode tomar água. E aí a gente vai recomendar dentro de um plano de ação. Esses temas não se limitam aos tópicos listados, tá, gente? Então, tem uma série de camadas de atividades que a gente vai avaliar numa avaliação preliminar. Se a gente identificar que tem um problema, aí nós vamos recomendar uma análise ergonômica do trabalho. Então, são 2 documentos diferentes. Aí é mais aprofundado ainda. Aí são outras ferramentas que utilizarão para avaliar essas condições do trabalho. Tá? Eu não sei como está meu tempo aqui, mas já estamos indo para os fins aqui. Aqui são algumas ferramentas, tá, pessoal? Então, essas ferramentas aqui são as que são homologadas no Brasil hoje, mas não que tenha que usar somente elas. Mas hoje são as mais utilizadas hoje e que estão fundamentadas tecnicamente para ser utilizada no Brasil. Hoje, a mais usada no mundo hoje é o questionário de Copenhague. Então, ele é um questionário bem amplo, depois eu posso compartilhar no grupo do RH lá, eu compartilho esse questionário para vocês terem uma noção o quanto de pergunta e quais são as perguntas normativas. Porque todo mundo está falando assim, nossa, mas vai ter que aplicar questionário? Existe outra forma de entrevista, gente? Existe outra forma de medir? Não tem. Porque muita gente está falando, mas o questionário é entrevista. Como que eu vou fazer isso? Desse questionário, eu tenho um indicador. Nesse indicador, deu que no setor de logística, todo mundo se queixou. Então, gente, se queixar é uma coisa. Sem se queixar é outra. E é onde nós vamos atuar. Então, também tem que ficar claro para vocês que a ação 26 de maio tem que estar tudo pronto. Esquece, não vai estar. Oi? Oi? É a percepção do trabalhador sempre, né? Como que ele vê, por exemplo, a comunicação com a liderança? É eficiente, é eficaz? Sobre o ambiente de trabalho, exata. É a percepção que ele tem. Aí você imagina eu perceber, fala, cara, comunicação com a liderança, não tem.
ruim. Aí o João, ruim. O Pedro, ruim. Aí o negócio tem um problema. Né? Aí, quando tem esse problema, aí a gente vai atacar essa área. Então, esse ambiente, a gente viu nos indicadores que 50% está falando que a comunicação lá é ruim. Opa, vamos treinar a liderança, vamos treinar a comunicação com a liderança, falaram que a comunicação é violenta, vamos dar um treinamento. Aí a gente começa a atuar, entendeu? Mas você tem que partir de um ponto. E o ponto são as ferramentas de entrevista, de conversa com o colaborador. E é o que eu disse, aqui, se você vai ser individual, se você vai ser presencial, se você não forma, alguma coisa você tem que começar. Né? Então, e também assim, tá, gente? Outro ponto, detalhe, a norma é publicada 26 de maio, mas só podem ser autuadas 90 dias após. Então, também não vai ter multa, você vai ter a dupla visita. Né? Então, o auditor fiscal vai vir. Sim, sim, sim. Tanto é que a ENIT, que é a escola que treina esses auditores, são esses profissionais que eu estou mencionando aqui, que dá o treinamento para eles o que fazer. Por isso foi criado aquele manual da NR17 em 2002 também, para treinar os auditores como que eles vão auditar isso aí. Né? Então, se eles querem reconhecer se foi feita entrevista, foi reconhecido os fatores de riscos, é o que eles estão falando em todos os treinamentos que eu participo, lives. Foi feito a entrevista, foi medido, tem um plano de ação para isso, e aí eles começam a ver, não, está ok, está no inventário do PGR, está lá no inventário do PGR. Foi utilizada uma matriz? Foi utilizada uma matriz de risco. Classificou se é baixo, médio ou alto? Foi médio ou alto? Tem um plano de ação? Baixo pode manter como está? Então é isso que eles querem ver. Né? Então não é um bicho, gente, de 7 cabeças, meu Deus. É quase a mesma coisa de avaliar os outros riscos. Eu avalio o ruído. Primeira coisa que eu faço no ambiente, eu vou lá ver, tem ruído? Uma avaliação preliminar. Tem ruído. Aí eu vou fazer uma medição pontual, um decibelímetro lá. 87 dB. Opa, o limite de tolerância é 85. Quanto tempo você fica nessa central de ar-condicionado? Meia hora. Não é ruído, não é risco. Porque o tempo de exposição dele é muito pequeno. Eu preciso fazer uma dosimetria de ruído, a empresa precisa investir lá R$1.000, instalar um dosímetro, ficar o dia inteiro, me dar uma média. Eu preciso fazer isso? Eu vou gastar tempo, energia e dinheiro? Não, porque na avaliação preliminar eu já resolvi o problema. Eu já identifiquei que esse cara não tem o risco, que ele não tem ruído, que o tempo de exposição dele é muito pequeno. Mesma coisa para os riscos psicossociais e ergonômicos, tá? Como inserir um mapeamento na matriz de risco? Então, pessoal que é do RH, talvez aí, essa é uma matriz de risco que a gente sempre vai cruzar. Isso aqui é uma imagem X, tá, gente? Não é uma matriz que a gente trabalha, não. Então, eu sempre vou cruzar probabilidade com gravidade. E aí, quando eu for cruzar isso aqui, se ele chegar numa atividade crítica, aí eu vou avaliar qual que é a probabilidade de acontecer um risco nesse ambiente de trabalho psicossocial. O cara tem uma alta demanda de atender a recepção aqui. Quando? Uma vez por mês na reunião da EPS. A probabilidade é pequena. Hoje ela vai ficar meio tumultuada. Nossa, 50 pessoas, tem que pegar a lista. Mas a probabilidade é pequena. Qual que é a gravidade dela adoecer? Também é pequena. Então, se eu for falar que ela tem uma carga de trabalho, eu vou cruzar aqui com aqui, vai dar pequeno, baixo, está tudo bem. Ela pode um dia ficar nessa sobrecarga, recebendo as pessoas, pegando lista de presença. Agora, todos os dias ela recebe 60 pessoas, tem que escrever à mão a lista, tem que conferir, opa, a probabilidade é alta e a gravidade é alta. Então, eu identifiquei que tem um risco. Identifiquei esse risco, eu vou para o plano de ação. E aí, no plano de ação, eu começo a tratar esse risco. E aí, o tratamento também vai ser N tratamentos que nós teremos. Primeiro, comunicar o resultado de forma transparente para os colaboradores. Lembra, se a gente entrevistou ele, eu tenho que mostrar o resultado para ele. Isso na norma é muito claro. Eu avaliei os químicos. O que eu tenho que apresentar para ele? O resultado da exposição dos químicos que ele tem. Eu avaliei o ruído. O que eu tenho que mostrar para ele? O resultado do ruído que a gente tem. E não muda para os psicossociais. Elabore um plano de ação para mitigar esses riscos identificados. E aí, na sua matriz, por isso que matriz também tem que ser dialogado no prazo, quanto tempo de implantação. O risco é médio. O médio eu vou tratar em 180 dias. O meu deu alto. O alto eu vou tratar em 90 dias. O baixo,
não preciso mexer, só manter as condições que está. Então, no plano de ação, eu sempre vou olhar para a minha matriz. Que ação que eu vou dar, em quanto tempo que eu vou tratar isso aí? Né? A demanda de trabalho é alta, preciso contratar uma pessoa, em quanto tempo eu vou fazer o processo seletivo? Vou pedir para o fulano de tal se pode contratar uma pessoa, porque a carga de trabalho na matriz de risco deu alto, a demanda, hora extras prolongadas, e aí eu faço o processo seletivo, em 90 dias, contrato uma pessoa e eu diminuo a sobrecarga de trabalho. É comunicação, os líderes aqui, xinga, grita, manda, desmanda. Qual o plano de ação? Vou contratar um plano de treinamento e acompanhamento desse líder. Vou acompanhar como que ele está trabalhando em 90 dias, 180 dias. Quanto tempo demora para a gente capacitar uma pessoa, gente? Uma vida. 10 anos? Ó. Tá. Já estamos nos finais aqui. Então, a gente tem que automaticamente tratar o risco que vai. Então, sempre olhar, gente, para a sua matriz, tá? Sempre olhem lá. Por que deu crítico? Porque às vezes o profissional de segurança, ergonomista, vai lá, deu crítico. E vocês nem entendem em que nível que ele chegou, como que ele chegou nesse resultado de crítico para ir para o plano de ação. Tá? Quais ações podem ser implementadas? Também o rol de ações é muito extenso. Treinamento sobre gestão de estresse e saúde mental. Então, primeira coisa, saindo daqui, eu acho que o primeiro passo que vocês têm que fazer é começar a dialogar sobre isso. Tem que montar um coergo, um comitê de ergonomia. Vamos tratar sobre isso. Vocês têm o original de um coergo lá, né? Um comitê de ergonomia. Então, a Prometheon aqui, que é a Pirelli, tem um comitê. Então, as empresas estão montando esses comitês, que envolve multidisciplinar também. RH. Então, gente, RH e segurança está muito alinhado no psicossocial, que quase 80%, 90% das ações vai ser SESMIT e RH. SESMIT e RH, quando a gente fala de psicossocial. Revisão de processos para reduzir a carga de trabalho, automatização, organização do trabalho, redução de horas extras, promoção de um clima organizacional positivo, os resultados, que ações vocês tomam quando faz a pesquisa do clima organizacional? Não muda. Vocês não vão lá? Nossa, o pessoal queixou que a comida está salgada. Vamos lá na cozinha, conversar com a cozinheira, falar, tira o sal da comida, porque todo mundo está se queixando, babá. Mesma coisa. Fiz a questionário, entrevista, vamos tratar na ação isso aí. Criação de canais de denúncia e apoio psicológico. Isso é uma outra ação que pode acontecer conforme eu for identificando. Aí sim, o apoio psicológico, a gente já viu que já tem pessoas que na parte preliminar não foi identificado o risco e já tendo casos, a gente tem apoio psicológico. Então tem ferramenta, tem plano de saúde, vocês avaliam o sinistro no plano de saúde, quantos atendimentos foram realizados no mês, de psicologia. Então são indicadores importantes para a gente trabalhar. Tá? Vamos lá. Aqui o Gustavo ele traz um tema que é muito legal. A subjetividade do trabalhador, identificar e qualificar os fatores psicossociais no seu ambiente de trabalho, também está relacionado a fator externo do seu ambiente laboral. Então é subjetivo ainda, a gente não tem ainda exatidões para a gente falar. Então é subjetivo, como a gente falou sobre esse tema aqui. Acidente do trabalho. Tudo que nós falamos aqui, gente, então, o cara se acidentou. O acidente é o quê? Uma doença, acidente, conforme a lei do INSS, correto? E ele sofreu um acidente do trabalho. O acidente de trabalho hoje ele gera um custo para o país gigantesco, né? Que a gente fala aqui hoje em 4% do PIB. Como que você é impactado? Como que você é impactado com esse acidente de trabalho? Então, o cara apresentou uma CDF, né? O benefício do INSS, então aqui em 2023 a nova lista, todo mundo já viu a nova lista de doenças que foram atualizadas depois de 24 anos, atualizou a lista de doenças, né? Que é onde entrou burnout, que é onde entrou uma série de outras doenças. Foi acrescida muita doença. Então, quando a gente fala de CDF, então o capítulo 5 ele fala assim, ó, vamos falar do que mais afasta, que é a ansiedade hoje? Transtornos ansiosos. Aí tem as causas, fatores psicossociais, a gestão organizacional, contexto da organização do trabalho, características da relação social no trabalho, conteúdo das tarefas, condições no ambiente de trabalho, interação com as pessoas. Então, CDF vai dar um nexo com a atividade que ele tem. Sempre vai dar um nexo com essa atividade. Então, essa lista aqui eu vou compartilhar com vocês também.
Só anota que eu tenho que mandar lá a lista de doenças para vocês também, mando para vocês. Aqui, pessoal, é a lista C do INSS, o decreto. Por quê? Quando a gente fala de gestão de afastados, nós temos que entender quais são os benefícios do INSS, B91, B92, B93, B94, o que é um B31, todo mundo sabe isso aqui, gente? B91, B31, né? Então, B91 sempre vai ser um auxílio doença, B31 vai ser um auxílio doença, o B91 é um auxílio acidente. Então, eu tenho que ficar muito atento, porque o perito do INSS, ele vai pegar essa lista C do decreto, ele vai falar assim, ó, CID-F, o seu KNAI está aqui? Olha o seu KNAI lá, KNAI 4753, é o nexo que ele vai dar. CID-F, KNAI X, tem nexo, aí vocês vão ter que contestar o INSS. Então, se o perito do INSS mandar lá B91, ferrou, porque ele considerou que é um acidente de trabalho. E se é um acidente de trabalho, esse cara tem estabilidade de emprego. E se é um acidente de trabalho, automaticamente eu pago o FAP. E aí, quem olha para o FAP? Quem olha para esse imposto? Quem calcula isso? O quanto custa para vocês? Trouxe um exemplo prático aqui para vocês de uma empresa que nós estamos trabalhando, inclusive contestando esse FAP, porque não foi acidente de trabalho, mas eu vou mostrar para vocês aqui. O FAP dessa empresa, o RAT dela é 3, 0,5%, 1,5%, a folha dela é 521 mil e alguma coisa, mensalmente ela paga 7 mil, anualmente ela paga 100 mil, mas ela teve um acidente. Esse acidente, o FAP dela foi para 1,32%, 4% da folha 20 mil, 270 mil anual. A diferença, 168 mil em 13 folhas. Paga-se por 26 folhas. O custo desse acidente para essa empresa custou 337 mil reais. E agora eu vou te falar, não foi um acidente de trabalho. O cara saiu meio-dia no sábado, caiu de moto 5 horas da tarde, foi para o INSS, o INSS concedeu um B91, a empresa não olhou para esse benefício, no ano seguinte veio o FAP dela 1,32. Aí a gente foi fazer a defesa, estamos fazendo a defesa, não foi aceita ainda por enquanto, e vai brigar. Enquanto isso a empresa está pagando 337 mil reais, uma diferença mensal aqui de 13 mil. Então, se eu não olhar para essa CID, para esse afastado, eu tenho que ficar atento ao benefício, eu tenho que ficar atento ao afastamento, se é B91, se é B31, se vir um B91 eu tenho que parar tudo e analisar, para tudo. Por que B91? Por que é um acidente de trabalho? Opa, esse problema mental não é aqui, aqui a gente, nosso PGR deu aqui que o inventário está tudo verdinho, que a análise salário preliminar ergonômica está tudo ok, está tudo maravilhoso, vou mandar análise ergonômica preliminar, vou mandar as nossas ações psicológicas, vou mandar... Não é um acidente de trabalho, perito. E tentar converter esse B91 para um B31. Porque senão vai incidir na folha mensal de vocês. Então, gente, se eu falar que o fiscal vai vir, ele vai te dar uma multa de 50, 60, 70, 30, 10, pago com 50% de desconto, mas se eu falar para vocês que vai vir todo mês na sua folha X mil reais, será que vocês mostraram isso para a diretoria? Mostrou isso para o dono da empresa? Falou, ó, ou você investe numa análise ergonômica preliminar, ou você investe numa gestão de saúde ocupacional, ou mensalmente você vai ter um custo X. Nós estamos fazendo análise tributária de uma empresa de telemarketing, ela vai gastar 55 milhões nos próximos 2 anos. 55 milhões. Eles têm 40 mil funcionários no Brasil. São vários CNPJs, somando todos, vai dar 55 milhões de FAP. Será que a empresa sabia disso? Telemarketing, que acidente pode acontecer no telemarketing? Oi? CID-F, mas é uma empresa que o turnover é muito rápido, é 6 meses no máximo, é a periodicidade de tempo dentro da empresa, e aí você tem acidente de trajeto que não é tratado, que o acidente de trajeto não pode incidir no FAP, mas o perito do INSS erra, gente, por isso que vocês têm que ficar atento em consultar o benefício. O cara afastou, cadê o benefício? Foi deferido, foi indeferido? Se foi deferido, qual que foi o código? Foi B91, foi B31? Trabalhar na gestão do afastado.
brigar, readapta o cara, não deixa o cara mais de 15 dias afastado. Opa, traz um médico de trabalho, 14 dias, o cara está com dor no joelho ainda, vamos readaptar o ambiente dele, paga uma fisioterapia, faz uma ressonância, cuida desse cara. Uma ressonância custa R$700, R$700 ou 30 mil por mês? É o que vocês têm que levar, só que se vocês não levar os números, os indicadores, para quem decide, ele não vai achar que não está gastando. Ele acha que 10 sessões de fisioterapia, R$1.000 vai sair caro. E não é, porque você trata esse cara, você não afasta ele para o INSS. Cara, o trabalho que a gente faz com as empresas, trabalhador não afasta para o INSS. Vamos readaptar esse cara se for relacionado ao trabalho, tá? Se for 31 doença, ele vai afastar, não tem jeito. Readapta o cara, treina o cara. A Cris está aí, não me deixa mentir. A gente faz muita manobra legal, viu, doutora? Manobra legal, para a gente readaptar o cara, treinar, readaptar o ambiente, melhorar esse cara, traz ele para cá, ele vai com restrição, não levanta peso acima de 5 quilos, trabalha sentado ou trabalha em pé, mas não afasta esse cara. E a gente conseguiu grandes resultados dentro da Mitsui Chemical fazendo esse trabalho de gestão também, porque é um dinheiro que muita empresa não sabe que está gastando. Quem falou de FAP aqui só foi o nosso amigo ali, que está de camisa, bem alinhado. Ele que falou que hora de FAP. Então, os 6 RHs, é importantíssimo olhar para esse número. É onde vocês vão conseguir fazer a gestão de saúde ocupacional, fazer a gestão dos riscos. Porque você vai mostrar, custa R$100 mil aqui, senão você vai gastar R$1 milhão ali. Você quer investir 100 mil ou você quer perder R$1 milhão no tributo que você nem está vendo? E quando a gente faz essa análise, tá, gente? RH é demitido, contador é trocado, financeiro é demitido. Porque quando a gente mostra, então, você perdeu 10 milhões. Como assim 10 milhões? Não sabia que ia esse imposto. E aí ele fala, para tudo. Vem RH, tchau. Contador, tchau. Financeiro, controller, tchau. Como vocês não falaram que eu estava pagando um imposto de 4%, se eu poderia pagar só 1,5%? Acontece direto isso, né? Então, é um número onde vocês vão conseguir ter a virada de chave. Olha para o FAP, para o afastamento. Incidiu o acidente, vai aumentar. E aí vocês conseguem contratar serviços melhores, investir melhores para reduzir isso aí. Gente, terminei minha palestra. É umas pinceladas, porque esse tema é muito extenso para a gente falar em 50 minutos, 1 hora aqui. Mas eu espero ter trazido alguma luz para vocês, onde vocês vão começar a olhar para esse tema. Olha para a gestão, olha para o afastamento, olha para o tributo, que é onde a gente vai conseguir ganhar força dentro da companhia. Obrigado a todos pela participação, pelas perguntas, e não termina aqui. As dúvidas, a gente pode marcar uma reunião presencial no grupo, eu vou compartilhando o material com vocês, tá bom? Obrigado a todos e um ótimo dia.